serve a Deus, às vezes acontecem algumas coisas meio, parece que inesperado na vida da gente, parece que Deus, será que está acontecendo isso comigo? Parece que eu não mereço essas coisas. Mas a palavra de Deus fala assim para nós que no mundo nós vamos ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, ou seja, aflições todos nós temos. E essa semana mesmo, aquele nem veio hoje, o cara está com a Amy lá, deu um tanto de afta na boca da Amy que ela faz 4 dias que ela não consegue comer. Não sei quem viu a foto, acho que tem alguns aqui que colocou a foto. Eu nunca vi tanta afta na boca da pessoa. 4 dias que ela está sem comer. E hoje trouxemos ela de novo ali no hospital para passar soro, porque ela está tremendo já. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, a gente fala assim, no mundo a gente vai ter aflições. Então, são várias coisas que acontecem que talvez parece que quebram os paralisados, fazer alguma coisa de ruim, mas a Bíblia fala para nós, você vai ter aflição, mas tem um ano, eu já venci o mundo. E se Ele já venceu o mundo, a palavra de Deus fala para nós assim, que nele nós somos mais que vencedores. Então, ou seja, essas tribulações, essas aflições vão passar. Agora, se você olhar, eu estava pensando sobre Abraão, esse homem teve aflição. Talvez quanto será que ele teve? Mas eu acho que a maior aflição para quem é pai e mãe sabe é quando toca no filho. Porque se você vê o teu filho, não importa a idade, se você tem um filho pequenininho, adolescente, adulto, mas quando o teu filho está com algum problema, tem pai, tem mãe que fala assim, eu queria estar no lugar dele lá. Agora você olha para Abraão, olha que o homem, um pai da fé, o homem conversava com Deus, olha as coisas que acontecem ali com Abraão. Então, se a gente fosse olhar assim, por mim falando, quais será que foi as aflições de Abraão? Talvez ele ficou ali tenso. Se a gente for olhar para os nossos filhos, nós que somos pais, eu creio que ele teve 2. Quando Sara pede para ele mandar Ismael para o deserto, e ele teve que obedecer e mandar o filho para o deserto. Será que ele teve? Ele não sabia. Mas Deus estava no controle. A segunda aflição de Abraão que eu vejo, isso que eu falei na quarta-feira, talvez foi quando ele chegou ali no ponto de ele pegar o cutelo e erguer e falar, agora vou ter que obedecer. Imaginou que a aflição que esse homem teve? Talvez nem os 3 dias que ele andou ali, talvez pensando que Deus tinha falado, você vai sacrificar o teu filho. E ele teve 3 dias ali andando. Que jeito será que foi o coração dele nesses 3 dias? Mas a maior aflição que eu vejo foi quando ele ergueu o cutelo e falou assim, é agora. E Deus esperou lá no último momento ali para intervir. Então Deus, Ele sabe o momento certo de intervir na tua vida. E Ele vai chegar na hora certa, porque Ele é Deus. Então a gente não pode desanimar, saber falar, tem bom ânimo, vamos ter bom ânimo. Amém? Eu falei uma frase ali, Crisória, quarta-feira, assim, se provação é a chave que nos leva a um caminho de vitórias, coragem e obediência é o buraco da fechadura. Que eu ministrei sobre coragem e obediência. Agora, se eu passo por luto, se eu passo por provação, eu lembro desse louvor aí, quanto mais eu te busco, mais eu te encontro. Quanto mais eu te encontro, mais eu te amo. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu guardo os mandamentos, então eu tenho que ser obediente a Deus. Então, se eu sou obediente a Deus, pode ter certeza que Deus vai intervir na hora certa. Amém? Deus tem o melhor para nós. Fala isso para o irmão, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Ele não abandona o filho dele. Amém. Ele não abandona. Às vezes faz assim, mas e agora o que eu vou fazer? Quando Deus chega com a providência. Deus sabe, trabalhar. Deus sabe. Por isso que é gostoso a gente servir a Deus. Mas servir a Deus com o coração inteiro, sem reservas. Deus, o Senhor sabe que tem servido o Senhor com o coração inteiro. Deus, e agora? Calma, no momento certo. Deus está aqui. Amém? Passando os avisos aqui. Só um que eu vou passar, depois domingo. Aqui eu faço os outros aí. Não tem nada marcado, eu também não guardo mais coisas de cabeça.
Se alguém souber, fala, eu vou falar. Amanhã a gente vai ter o batismo lá na Esperança Viva. Amém? Então vai ser a partir das 3 horas. A gente vai ter um momento lá de palavra e depois o batismo. Então tem 10 pessoas para estar batizando lá. E vai ser no açude, viu? Vai ser na piscina, vai ser lá no açude. Fizemos até o jeito de descer. Hoje estava o pastoreiro lá, arrumando lá, colocando lá uma sala para não descer no meio do barranco, para não sujar muito, a água está suja. Aí colocando uma sala, tem uma escada, você vai descer bem no meio do açude. Mas você já vai descer uma bênção. Água gelada. É água divina, bem gelada, gostoso. Vou matar um homem, né? Senhor. Glória a Deus. Então vai ser a partir das 3 horas lá. E à noite, ele vai fazer uma comunhão aqui. O Senhor vai estrear churrasqueiro para nós ali. Amém? Então quem quiser estar participando, traz aí 1 quilo de carne. Não traz carne moída não, ele não vai fazer aquele cafta, né? É gostoso isso aí, mas acho que tem que fazer um tempo antes. Se alguém quiser trazer pronto, traz aço para vocês. Beleza? Então vai ser, à noite a gente vai fazer uma comunhão ali. Mas pastor, posso convidar alguém de fora? Pode convidar, não tem problema nenhum. Se convidar muita gente, você aumenta o tanto de carne, porque quem convida paga a carne. Mas pode vir, a gente vai ter um momento de comunhão. Isso aí eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Cara, ali vai ministrar para nós hoje. Na vida da comunidade ali, a comunidade evangélica, Orfina, ele trabalha com a gente na paz social, ele e a esposa dele. Então, Deus tem usado ele lá, tem usado ele para ministrar com a gente. Acho que aqui é a segunda vez seguida. Terceira vez? Glória a Deus. Deus tem usado ele, a gente está trazendo. A gente vai começar a falar da carne, não vai nada. Em nome de Deus, vamos lá, ver. Ele dá estudo de hebraico para nós. Né? Uma bênção. Já aprendi algumas palavras. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, colocamos diante do Senhor aqui, seu servo. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a vida dele, sobre a família, a esposa, sobre os filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nessa noite, o Senhor usa aí, meu Pai, nós em vasos solidos para ministrar aqui na tua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor derrama sabedoria do alto sobre a vida dele, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa falar através da vida dele aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que nós possamos ser uma terra boa, para que a tua semente, que a tua palavra possa germinar em nós, meu Deus, e dar frutos para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui, né? Glória a Deus. Muito feliz de estar junto com os irmãos. Hoje nós estamos aí trabalhando no combate, né? Todo dia nós estamos juntos na Esperança Vida e tem sido uma bênção para mim estar lá na Esperança Vida. Estou crescendo muito. A gente pensa que crescer é só conhecer, não é, né? Na verdade, é crescer, é conviver, é compartilhar, é relacionar, todas essas coisas, né? Trazem crescimento. Né? E há muito tempo eu havia orando a Deus assim, que me encaminhasse, né? Nesse sentido, porque eu trabalhava na oficina, eu fui pintor de carros há 19 anos e eu sempre gosto de contar isso. Então foi quando Deus me deu a oportunidade de trabalhar na Esperança Vida. Tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção. Né? Assim, glória a Deus pela Esperança Vida. É um lugar realmente um lugar abençoado. É um lugar assim onde a gente chega às vezes meio abatido, um pouco machucado, mas com o tempo Deus vai tratando todas essas coisas. Né? E aquilo que o Gi falou aqui, aquilo que o pastor falou, profético, porque vem de encontro com aquilo que eu quero falar nessa noite, aquilo que Deus trocou no meu coração, né? A respeito do nosso Deus, aquilo que Ele é, né? Os irmãos que vão batizar, né? Que bênção, né? É bom mesmo, a água está bem fria mesmo, né? Assim, porque tem que morrer logo.
tem que morrer logo. Eu lembro uma vez, nós fizemos um batismo lá no Jocum, foi nessa época de julho. E a gente ia uma terça-feira no Rea Vida e uma terça-feira no Jocum. Nós estamos 2 anos fazendo o culto no Jocum e no Rea Vida. E nós chegamos no Jocum e tinha um irmão para batizar, né? Imagina aquela noite de viagem. E estava daquele jeito. Aí o irmão esquentou umas 2 latas d'água, aí jogou na piscina. Aí o meu irmão pregou 40 minutos e gelou de novo. Eu falei, não, mas tem que estar bem gelado, né? Que é para morrer. Né? Glória a Deus por aqueles irmãos que têm entendido, né? O Evangelho. E o nosso Evangelho, o Evangelho que nós cremos, é o Evangelho da morte. Né? São os paradigmas aí, eu digo assim, os paradoxos, né? Aliás, os paradoxos do Evangelho, né? Viver e morrer, né? Sofrer é alegria, né? Não ter nada, ter tudo. Os paradoxos do Evangelho, glória a Deus por isso. E como o Gil estava comentando, eu fui para o seminário, fiz um seminário de teologia, e pela graça e a misericórdia de Deus, lá eu conheci o Renato Santos, meu professor. Hoje é meu professor, eu tenho aula particular com ele de hebraico, e ele é formado em Israel, né? Ele formou na AMP Center de Jerusalém, e ele fica assim, ele vive 6 meses em Israel e 6 meses aqui. E desde então, depois que eu conheci ele no seminário, eu me formei, depois entrei em contato com ele, e já tem 1 ano que eu tenho estudado o idioma hebraico com ele, assim, todo mês eu tenho investido meu tempo, tenho investido dinheiro, né, trabalho, porque eu creio, né, que a palavra de Deus, ela não é algo assim que vai vir pronto para a gente, vai vir sim, porque foi a palavra, toda a palavra é inspirada por Deus, e é apta para o ensino, para a repreensão, para o nosso crescimento. Mas eu também acredito, e a palavra de Deus me ensina isso, lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Então é uma busca, nós devemos realmente buscar esse conhecimento de Deus, entender que isso é como se fosse aquele tesouro encontrado, né? O cara vai lá e vende tudo que ele tem só para comprar aquele terreno, ninguém entende. Porque ele está vendendo tudo que ele tem. O cara tem um prédio, o cara tem uma mansão, um monte de carro importado, ele vende tudo aquilo só para comprar aquele terreno. Por quê? Porque ele entende que naquele terreno tem algo que não tem preço. Isso é a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no Salmo 23. Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido sobre o idioma hebraico nessa noite com os irmãos. Sabe, eu sei que Deus não me deu essa oportunidade para ficar guardado dentro da gaveta, porque não é meu, a palavra de Deus, o Espírito dele, né, que me trouxe aqui nessa noite, que me trouxe para a igreja, e creio que trouxe cada um de vocês aqui, e ele deseja falar com cada um de vocês nessa noite. Creio no poder de Deus, creio na presença de Deus, ela é real no nosso meio, né? Assim, é muito interessante essa questão dessa realidade de Deus na nossa vida. Todo o tempo Deus manifesta, basta nós estarmos sensíveis, né? E nós vamos perceber que é o Espírito Santo, né? Nós tivemos uma célula anual durante 3 anos e meio, e um dia eu tive uma experiência e assim, tinha alguma coisa errada. Nós terminamos o culto e tinha algo me incomodando, mas eu falei, é coisa da minha cabeça. E fui embora. Eu acho que eu já contei essa história. E quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei para o Roberto, dá uma ligada lá, conversa com a irmã, assim, eu estou incomodado, será que tem alguma coisa errada? De fato, a irmã estava passando por alguma dificuldade, e depois desse dia eu falei para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor falar no meu coração, nunca mais vou duvidar. Porque naquele dia eu duvidei, vai, coisa da minha cabeça, eu que estou achando as coisas aqui, né? Mas não é, realmente. E eu pedi perdão para Deus. Amém, irmãos? Vamos ler Salmo 23, versículo 1. Tehilim, né? Stein, Shalosh. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É tão interessante a tradução da Bíblia. Nós temos várias traduções, e nós temos a RA, que é uma revista atualizada,
ela foi exatamente, aconteceu isso com ela, ela foi revista toda e depois ela foi atualizada, porque a corrigida, a revista corrigida, a RC, ela traduzia as palavras literais, enquanto que a RA, ela traduz o contexto. Então nós vamos encontrar algumas palavras, inclusive na corrigida, nós vamos encontrar algumas palavras do português de Portugal, né? E também nós temos hoje a NVI, nós temos uma tradução do Fiel, mas o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar o hebraico é que, estudando o idioma hebraico, nós temos a oportunidade de interpretar o texto a partir do original. E o original, eu vou citar em hebraico, depois eu vou explicar. Salmo 23:1 diz assim: Adonai roi lo ersar. Em hebraico, no original, conforme foi escrito por Davi, chama Mismor de Davi, cântico para Davi. Olha que interessante, porque o título, nós somos salmos de Davi, né? Como se fosse Davi que escreveu, né? Sim, foi ele, mas o título em hebraico é Mismor de Davi, ou seja, cântico para Davi. O título original já dá um entendimento de que não foi Davi que escreveu. Sim, ele escreveu, mas foi ditado por Deus, foi inspirado por Deus, veio de Deus, não veio do coração de Davi, mas veio do coração de Deus. E a tradução deste versículo no hebraico diz assim: Adonai significa meu Senhor, Roi é meu pastor, Roe é pastor, Roi meu pastor, Lo é não em hebraico, e Ersar é o verbo faltar. Quando aparece uma letrinha que chama Aleph na frente, aí muda muda o verbo, né? E ele passa por futuro, não faltará. Então no original vai ser meu Senhor, meu pastor, não faltará. Quando que a nossa tradução diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não está errada a nossa tradução, não estou querendo descaracterizar o que nós temos em mão, porque glória a Deus pela palavra de Deus. É que quando nós lemos o contexto desse versículo, nós vamos entender o primeiro. Diz assim no versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então nós entendemos que o que acontece é aquilo que nós vemos. A pessoa vai lá, pega o versículo 1 de Salmo, faz um adesivo e põe em casa: Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí vai lá, faz uma plaquinha e põe na porta da casa dele lá: Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes falta, irmão. Às vezes falta. Pelo menos para mim já faltou. Às vezes falta dinheiro. Às vezes falta saúde, pastor. Tem dia que nós temos que ir no hospital porque a nossa saúde ela não está inteira, está faltando. E às vezes falta paz. Mas o texto em hebraico deixa bem claro que o nosso Senhor nunca vai faltar. Não são as coisas que não faltam, é Deus que não falta. Davi, ele teve a petulância, posso dizer assim, de escrever esse salmo. Ele foi o primeiro a comparar Deus com o pastor. No contexto histórico, cultural, pastor era a pior profissão que existia. É interessante que quando Samuel chega lá na casa de Jessé, o único filho que não estava lá era Davi. Por quê? Porque ele estava pastoreando as ovelhas lá no pasto. Era o serviço que o mais novo fazia. Por quê? Porque ele não podia trabalhar no campo, ele não servia para ir para a guerra. Então aquele que não podia fazer nada, ele olhava as ovelhas. E Davi,
meio que faz ali uma afronta a Deus. Mas por quê? Pela intimidade que ele tinha com Deus, e pelo conhecimento e intimidade que ele tinha com as ovelhas que ele cuidava. Então ele escreve o Salmo 23 de uma perspectiva de que Deus é o pastor. Mas é interessante que ele é o primeiro a chamar Deus de pastor nesse contexto judaico. Olha que interessante, coragem de Davi de colocar Deus como pastor. Era como se nós escolhêssemos a pior profissão, aquela mais segregada, aquela mais que ninguém quer fazer, e comparar Deus com aquela. Foi o que ele fez. Mas por aí nós vemos a intimidade que Davi tinha com Deus. Ele entendia profundamente o coração, o coração de Deus. Ele sabia que assim como ele cuidava das ovelhas, assim Deus cuida de nós. E o mais interessante de tudo isso, por isso que no hebraico está Adonai Roi Lo Elsad. Por quê? Porque o pastor nunca podia faltar na vida das ovelhas. Primeiro, porque o aprisco ele era no meio do pasto. O aprisco ele era redondo e tinha só uma porta. Então eram colocadas todas as ovelhas lá dentro. Poderia ser atacado por lobo à noite. Poderia alguma ovelha fugir. Às vezes alguma ovelha ficava machucada. E o pastor ele tinha que ficar o tempo todo com elas. Tá? Lá no comecinho de Lucas, vai falar assim que quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores. Então era, primeiro, foi uma primavera, né? Porque se fosse no inverno, nem os pastores, nem as ovelhas estariam lá. Segundo, porque existe vigília. Na Bíblia nós lemos da primeira vigília, a segunda vigília. Porque todos os pastores guardavam todas as ovelhas no mesmo aprisco. E depois eles dividiam o horário de sono. Você fica com a primeira vigília, o outro fica com a segunda, que nem no quartel, né? Quem serviu o quartel sabe que é assim. O pessoal que tira a guarda, cada um dorme uma quantidade de hora. Então são as vigílias. Por isso Jesus falou assim: eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Porque no outro dia de manhã, os pastores eles iam passando em frente ao aprisco, e cada um chamava a sua ovelha. E nem quem estava de vaca, quem da roça sabe disso. Cada pessoa tem um jeito de chamar a vaca, e a mesma coisa acontecia com o pastor. Então, o pastor passava em frente ao aprisco e chamava as ovelhas dele do jeito dele, e elas conheciam a voz do pastor, e elas estavam todas misturadas lá dentro do aprisco, mas aquelas que eram do pastor iam saindo atrás dele. E aí o outro pastor passava e chamava as ovelhas dele, e assim sucessivamente. Por isso que Jesus vai dizer que as minhas ovelhas, elas me seguem, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. É muito interessante essa questão do pastor, dessa relação entre Deus e o pastor. E dentro desse contexto, eu gostaria de usar um tema, exatamente o texto hebraico: meu Senhor, meu pastor, não faltará. Gostaria que os irmãos abrissem lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Eu gosto muito desse texto, sempre uso ele. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é Deus. Infelizmente, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, esse texto ele é distorcido, né?
Infelizmente, eles mudaram. Mas nós entendemos que a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus é Deus. E Ele é fiel. Ele é o mesmo Deus lá que Davi escreveu. Ele é o meu pastor, Ele não falta na minha vida. Volta um pouquinho aí em Mateus 28. Lá no finalzinho, 19 e 20, grande comissão. O ide. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ó: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é fiel, Ele é justo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos perdidos no mundo, porque Jesus falou assim: e eu vou, mas o Pai vos enviará outro Consolador, e Ele vos guiará em tudo aquilo que vos tenho dito. O Espírito Santo também é Deus, Ele habita dentro de cada um que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Então Ele nos guiará, Ele é fiel, Ele é justo, Ele está conosco todos os dias, todo o tempo. E não esqueça disso nem um minuto da sua vida, porque caso contrário, o diabo que anda ao derredor, tentando tragar aquele que desanima, aquele que esquece isso, que Deus está conosco todos os minutos, segundos. Você está dormindo, ele está velando pelo teu sono, o salmista diz. E ele ora, ele deita e dorme tranquilo, porque o Senhor vela pelo sono dele. Durma tranquilo. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Entenda que Ele tem todo o domínio, todo o controle. Nada nessa terra foge ao controle do nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Uma palavra do Senhor, uma palavra de ordem. Eu gosto de Apocalipse, porque fala que Satanás vai ser solto, lá no final dos tempos vai aprontar, e aí Deus vai dar uma palavra de ordem para um anjo. Não fala que é um arcanjo, não fala que é Miguel, e fala que ele vai dar uma palavra de ordem. Então Satanás será aprisionado por 1000 anos. Não é o anjo que tem poder, é a palavra de ordem de Deus. Acorrenda ele, acabou a festa. Glória a Deus. E a Bíblia deixa bem claro, eu acho legal quando diz que não fala que é um arcanjo, não fala que é para a gente não vir adorar os anjos. Foi o anjo mais poderoso que os outros. Não, só fala assim: dada a ordem de Deus, o anjo acorrentou o abismo, onde ele ficará por 1000 anos. A palavra de ordem, a palavra de Deus, o poder, a autoridade. E Jesus, depois de ter ressuscitado, o que ele falou? A mim foi dado todo o poder, assim na terra como no céu. Jesus Cristo, nós viemos aqui hoje, nós cantamos louvores a Ele, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o nosso Deus, porque é Ele quem cuida de nós a cada minuto, a cada segundo, e nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o controle. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua luta, porque eu tenho certeza que cada um aqui tem uma luta, assim como eu também tenho, porque nós não vamos passar dessa terra sem lutas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele tem permitido para que você venha crescer no conhecimento de Deus, no poder de Deus, na
comunhão através da oração, no relacionamento com os irmãos. Porque vamos falar a verdade, irmãos, quando está tudo bem, está sobrando dinheiro, tem saúde, está todo mundo indo viajar para a praia, está todo mundo programando viagem para fora, está tudo, nossa, nem os irmãos você não quer encontrar, né? Deus já está arrumando viagem para todo lado. Mas quando a coisa aperta, quando Deus permite que a gente passe pelo deserto, onde que nós estamos? Aos pés da cruz, clamando a Deus, junto com os irmãos. Saiba que eu posso falar isso hoje porque eu vivi esses extremos. Teve uma época na minha vida que ele estava bem, ele estava uma boa, estava ganhando bem, né? Tinha de oficina, estava tudo bem, né? Não tinha para praia, estava tudo shopping, final de semana. De repente, eu fiquei endividado, deu uma rochada, e tudo isso na igreja. Foi quando eu percebi o que Deus estava fazendo na minha vida. Deus estava me moldando. Eu estava errado, porque nós começamos a entrar no consumismo. Um consumismo assim, o final de semana que a gente ficava em casa, eu estava triste, eu não passeava hoje. E Deus segurou nós em casa um bom tempo. E aí eu percebi o quanto a gente estava ficando cegado, o quanto a gente estava dando importância para as coisas consumistas, nosso consumismo desenfreado. E aí nós começamos a ficar em casa, não tem jeito de fazer uma pizza, vamos fazer cachorro-quente, sabe como é que é? Não está sem grana, cachorro-quente. Mas aí nós começamos a ficar em casa, no final de semana, às vezes a gente saía para passear. Às vezes eu passava ali no Alvorada, comprava ali 1 quilo de linguiça, comprava um pão, e a gente ia domingo lá para ver o lojinho. As crianças ficavam brincando, eu fazia uma fogueirinha, assava as linguiças, a gente estava conversando o dia inteiro, eu com o Roberto, as crianças brincando. A gente saía para passear, o Roberto ficava vendo umas coisas, eu ficava vendo outras, e o relacionamento deixava de existir, pelo menos naquele momento. Mas aí Deus tirou para que eu viesse perceber o que tem importância. O que tem importância? O que tem importância para nós, irmão? Nós entendemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque as vidas são feitas muito mais de dificuldade do que de vitória. A grande verdade é que a vitória que nós temos é eterna. Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses nesse contexto de que ele podia viver tanto na escassez quanto na abundância, quando ele tinha bastante, né? Então ele fala todas as coisas. Eu estou contente em todas as coisas, porque eu concordo com Paulo e aprendi isso. Hoje eu estou feliz? Tem, glória a Deus. Não tem, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito porque Jó, quando tudo foi tirado dele, os filhos, todo o gado, tudo aquilo que ele tinha, a mulher dele chegou e falou assim: e agora, o que você vai fazer? Amaldiçoe seu Deus e morre. Ele falou assim: eu não tenho recebido só o bem de Deus, por que ele também não pode me dar o mal? Louvado seja Deus. E Jó fala lá que, tendo sofrido todas aquelas coisas, Jó não pecou. Jó entendia que Deus é fiel. Jó tinha esse entendimento no coração. Não tem problema. Deus, Ele é fiel. Ele sempre esteve na minha vida e continuará na minha vida. Ele não se apartará de mim. Eu gosto do finalzinho do texto 20. Fala: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, meus irmãos. É Ele que nos guia, Ele que nos leva. Ele já nos deu a vitória, Ele conquistou a vitória por nós. Então não esqueça disso, meu irmão. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o domínio sobre as nossas vidas.
Eu também gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no capítulo 4 de Lucas. Ele está citando Isaías, né? Isaías 61, 1 e 2 aqui. Isso é quando Jesus estava na sinagoga em Nazaré, e aí ele se levantou e leu o texto, falava exatamente sobre ele. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é um Deus que liberta também. Além de Ele ser fiel, nas promessas que Ele faz a nós, Ele também nos liberta. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto revela um pouco daquilo que eu era. Eu era cego, eu era preso, acorrentado, né? Eu era doente, eu era uma pessoa que até hoje eu estava tomando banho, Deus trouxe isso à minha mente, que um dia eu estava lá perto da Ponte Preta pescando, e eu estava com R$10 no bolso, e tem aqui bar do Escondidinho, né? Não sei se o pessoal conhece, tem um bar lá chamado Bar do Escondidinho. E eu cheguei lá e gastei meus R$10, né? Eu não era convertido, eu bebia muito, e eu entrar no bar com R$10 já era um negócio complicado, porque eu era um alcoólatra compulsivo. O que é um alcoólatra compulsivo? Um alcoólatra compulsivo é o cara que pode ficar 10 anos sem beber, mas se ele tomar uma dose, ele vai beber até desmaiar. Então o alcoolismo meu era compulsivo. Então com R$10 no bolso eu já perdi a graça, né? Eu não estava vontade de beber, cara. Aí eu tomei uma cerveja, o resto em pinga. E deu vontade de beber mais. E eu pedi para o dono do bar para ele me vender uma pinga fiada. Naquele dia, assim, eu fui humilhado, me senti muito humilhado, porque o cara me deu uma pinga fiada. Lógico que eu não conhecia, mas sempre que eu penso nisso hoje, eu glorifico a Deus por aquele momento, porque eu entendo o que é ser liberto, porque eu entendo o que é ser preso. Eu sei o que é ser exaltado, porque eu entendo o que é ser humilhado. Na realidade, o ser humano, né, nós aprendemos desde bebezinho na base da comparação, nós comparamos as coisas, né? Então Deus permite realmente que a gente passe por algumas situações da nossa vida para que a gente venha comparar e entender o que é ser liberto. Dia 20, agora, 20 de agosto, vai fazer 9 anos que eu parei de beber. Eu fui liberto, eu marquei o dia lá, dia 20 de agosto. E de todo o meu coração, irmãos, o Senhor mudou minha vida. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos da igreja e eu falei assim: eu era um semi-analfabeto, eu não sabia nem ler direito. Isso aí com 28 anos. E eu me converti, voltei a estudar. Que coisa! O que Deus faz na vida da gente? Ele me mandou para um seminário, fiquei 4 anos lá, saí de lá, bacharel em teologia, continuo estudando, e Deus colocou isso no meu coração, essa vontade de buscar a palavra de Deus, de entender. Saiba, meu irmão, que o Senhor, Ele não quer simplesmente te libertar, se bem que é isso que Ele faz, mas Ele quer te levar muito mais longe. Ele quer te revelar coisas profundas do coração dele para você.
A libertação, quando eu vejo essa palavra libertação aos cativos, né? Apregoar o ano aceitável, o tempo de Deus. Quando fala o ano aceitável, está dizendo que é o tempo de Deus. O tempo de Deus para nós sermos libertos, porque Ele é fiel e Ele também é o nosso libertador. Saiba que Cristo lhe deu essa passagem da sinagoga de Nazaré e falou: hoje se cumpriu as Escrituras. Isso que eu acabei de ler aqui no livro do profeta Jeremias está falando sobre mim. E é isso que Ele quer fazer conosco. Cada um, porque nós temos ali as nossas, nós estamos sendo presos em algo. Às vezes dinheiro, às vezes nós mesmos. Aquele dia eu falei, é verdade. Tem muita gente, por exemplo, esses dias mesmo eu tenho muitos pastores, amigos meus, que escrevem coisas no Facebook. E eu não gosto de escrever nada no Facebook, mas eu sempre estou lendo. E assim, o pessoal está debatendo política. Pastor, o cara está mais preocupado com a política do que com o reino de Deus, em declarar aqueles que estão presos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão sendo humilhados, segregados, à parte da sociedade. Estão esquecendo do nosso Deus libertador e que nós temos a responsabilidade de declarar isso a eles, que este é o ano aceitável do Senhor a eles. Porque a Bíblia fala assim: que se eu não amar o meu próximo, está do meu lado, como que eu vou amar a Deus que é invisível? Aí eu vejo um cara comendo pinga no bar, eu guardo em volta dele. Aí eu vejo uma menina se prostituindo, eu corro, léguas dela. Aí eu vejo o pecado acontecendo na minha frente, faço de conta que isso não é comigo. Está errado. Nós somos chamados como profetas do Senhor, porque nós somos libertos. E assim como nós somos libertos, nós devemos proclamar esse evangelho da salvação para todo aquele que está perdido, porque nós devemos amar Ele assim como Cristo nos amou, e também ama Ele, continua amando Ele e deseja a vida dessas pessoas também. É interessante aquela passagem de Mateus 8, do 1 ao 3, do 1 ao 4, vai falar de que havia um homem leproso, né? Havia um homem leproso, se não me engano, eu acho que é 5, 6 do 1 ao 4, lá em Mateus. E aí vai falar assim: Jesus acabaram de pregar o sermão do monte, e aquele homem subiu correndo e prostrou os pés de Jesus e falou assim: me cura, sei que o Senhor pode me curar. Ele falou: posso, ser limpo, ser curado. Aquele homem é o retrato meu e de muitos outros que estão ali. Sabe por quê? Ele era um leproso, ele era um cara que vivia à margem da sociedade. Ele era como se fosse um nóia, um drogado, um homossexual, uma prostituta, uma pessoa que as pessoas desprezam. E Jesus amava essas pessoas, e Jesus conversava com essas pessoas, e Jesus curava essas pessoas, que continuam curando até hoje, e Jesus libertava, porque eles estavam cativos. Então nosso Deus é um Deus libertador. Ele tinha prazer na companhia de uma mulher samaritana, que já tinha 5 maridos, tinha 4, e aquele que era o 5º nem era marido. Ele se importava com as pessoas. Dá água para mim. Ele tocou, fala que ele tocou naquele leproso, o leproso ser curado. Segundo a lei, todo aquele que tocava no leproso ficava impuro. Jesus não estava preocupado com a religião engravatada, a religião formalizada. Ele foi chamado de bebedor, comilão, porque ele ia lá, ele foi lá e chamou Levi, Mateus, vem, cobrador de imposto.
O cobrador de imposto, ele era um cara que os judeus não tratavam ele como judeu. Ele também era um cara segregado. Ele era um cara que ficava encostado, não fazia parte da comunhão com os judeus, porque ele era um judeu que trabalhava no Império Romano. Assim como Zaqueu. Zaqueu também era um judeu que cobrava imposto. Jesus amava essas pessoas. Ele tinha prazer em ver essas pessoas livres. Esse é o nosso Deus. Adonai Elohim Loesar. Ele não falta na vida de ninguém. Ninguém. Ele ama todos nós. Ele conhece todos os nossos defeitos. Conhece o nosso coração, as nossas intenções. O quanto nós somos corruptos. Ele sabe disso. Eu gosto muito daquele texto, está lá em Jeremias, se não me engano, 9, 23, está assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. É interessante, a Bíblia de Jerusalém traz aquele versículo lá assim: enganoso é o coração do homem e incorrigível. Sabe por quê? Porque o nosso coração, a nossa carne, o nosso sentimento vai estar sempre levando a gente contrário daquilo que o Espírito Santo quer. Mas nós entendemos, na nossa mente é legal, raciocínio, o nosso culto é racional. Nós entendemos com o nosso intelecto que nós somos libertos. Por quê? Pela comparação. O que eu era antes e o que eu sou agora. Mas o que eu sou agora é para a glória de Deus, é para exaltar o nome do Senhor. Porque se eu estou aqui falando isso para vocês hoje, e há 9 anos atrás eu estava virando um copo de pinga, e Deus deixando de vender uma pinga fiada para mim, e hoje eu estou aqui, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel, que liberta, que cura, que sara, que santifica, que tira o homem lá do monturo, lá da sarjeta, e faz ele assentar junto com os príncipes, homens importantes, torna um cara que era desprezado pela sociedade em alguém importante. Um dia chegaram para o Dwight Mahmoud, e ele era muito conhecido, ele já morreu, né? Mas ele tinha ainda tem, né? Ele chama Instituto Mood, e ele foi honrado, né? Ele era inglês, então ele foi honrado com o título de Sir, cavaleiro, e um dia convidaram ele para fazer parte do parlamento, e ele era um pregador, ele era um pastor, um pregador, dirigiu o Instituto Mood, começou trabalhando com criança, muito legal a história do Mood, e ele falou assim: não me levem a mal, mas eu não posso me relaxar. Ele entendia que pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, era muito mais importante do que ter um cargo político elevado, era muito mais importante do que ter seu nome exaltado. Ele falou: não quero ser, não me levem a mal, mas eu não quero me relaxar. Eu sou ministro do Senhor, um arauto do rei, um arauto do rei, aquele que proclama aquilo que o rei mandou. O que é o arauto? O arauto é aquele que o rei manda ele declarar ao povo. Então ele abre o pergaminho e declara ao povo aquilo que o rei mandou. Ele nos libertou, ele nos trouxe, ele é o nosso Deus libertador, porque ele é fiel, é o nosso Adonai Elohim Loesar. Ele não falta nas nossas vidas. Só para finalizar, gostaria que os irmãos abrissem comigo. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus 15:36. Diz assim, amém? Amém?
pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos. E estes ao povo. Todos comeram e se fartaram do que sobejou, e recolheram 7 cestos cheios. Gostaria de voltar um pouquinho antes aqui e ler com os irmãos só o comecinho. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães dos peixes e, dando graças, partiu, e os discípulos a estes ao povo. E todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. É interessante porque grande multidão, grande parte desse povo andava atrás de Jesus por causa do pão. E nós vamos ver um pouquinho para frente que Jesus ali vai dar uma peneirada. Mas na outra multiplicação é interessante dizer que os discípulos eles vieram a Jesus e perguntaram: Jesus, a multidão está com fome. E Jesus falou assim: o que tens? 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala para eles assim: dê vocês a eles de comer. Interessante a outra multiplicação. Eu entendo que o nosso Deus, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus libertador, e Ele também é o nosso Deus provedor. Ninguém, até aqueles que não estavam andando atrás de Jesus por causa do Evangelho, por causa do pão, Ele despediu com fome. Ele sabia que muitos ali iam embora, mas Ele não despediu com fome, porque Ele se compadeceu do povo que já estava há muito tempo com eles. E aí eu vou falar algo assim que Deus tem colocado no meu coração, e por onde eu tenho ensinado, onde eu tenho dado, onde Deus tem dado a oportunidade de falar, eu tenho falado isso. O problema não é a provisão. O problema é que nós não olhamos para o provedor. Nós estamos sendo preocupados, nós estamos sendo correndo atrás da provisão, como se fosse depender de nós mesmos, como se fosse depender daquilo que eu faço, da minha força. E eu falo isso em todas as áreas da nossa vida. Nós procuramos nos preparar, e isso é natural, e é bom que seja assim. Mas quem é o nosso provedor? Será que nós estamos distinguindo entre provedor e provisão? Nós vemos lá no Êxodo que aquela nuvem, ela tinha três características, né? Ela dava direção, ela ia na frente e ela se movia, então ela dava direção para que eles andassem no deserto. Dela caía o maná, então também havia provisão, né? Mas também havia proteção, porque fala que eles não sentiam frio, eles não morriam no calor, a roupa não se assava. Todo aquele tempo que eles andavam no deserto, eles experimentavam da provisão, da direção. Deus dava direção, Deus dava provisão, e Deus dava provisão, direção e proteção. Então, nós vemos ali essas 3 características. Mas os olhos deles estavam em quem? No provedor. Porque quando eles desviaram os olhos disso, eles foram castigados. Quando eles falaram: mas só maná? Dá uma estouradinha aí, porque faz tempo que a gente não come carne. Lá no Egito a gente comia carne, mas agora só pão, esse pão. E aí eles tiraram os olhos do provedor, do Deus provedor, e passaram a olhar aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que era a provisão. Então houve um castigo sobre a vida deles. Nós nunca podemos desviar os nossos olhos de quem é o nosso provedor.
Estava aqui, o pastor falou um pouco, o irmão ministrou sobre oferta, dízimo, e é um pouquinho disso que eu gostaria de falar. Toda a Bíblia, irmão, fala que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós temos em nós. E por que às vezes nós excluímos o dinheiro? Porque às vezes nós, dinheiro, eu falo isso pessoal, porque eu sempre tive um problema muito sério com o dinheiro na igreja, por causa dos escândalos. O problema é que nós vivemos uma época em que as pessoas causam e geram muito escândalo, né? E aqueles que escandalizam acabam trazendo uma desconfiança nas nossas vidas, na hora da gente ofertar. E saiba que a palavra de Deus deixa bem claro, e é muito importante falar isso. Talvez não tenha oportunidade de falar só desse tema, mas ninguém chegava diante de Deus com as mãos vazias. Tudo bem, você não pode dar um novilho, porque os mais ricos davam um novilho, então você dá um cabrito. Você não pode dar um cabrito, um carneiro, um cordeiro, então uma pombinha. Você não pode dar uma pombinha, então uma medida de farinha que dá para fazer um pão. Aprenda isso, meu irmão. Eu aprendi isso. Eu tenho vivido isso. Eu venho adorar a Deus com tudo que eu tenho. Nunca chegue diante de Deus com as mãos vazias. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Não dê ouvido aos abusos. Não se preocupe com a mídia, a televisão. Honre a Deus. Honre aquele que tem te dado todas as coisas. Há um tempo atrás, antes do pastor Douglas morrer, eu sentei com ele e eu falei: pastor, eu ensino na igreja, já tem 3 anos, e eu gostaria de esclarecer algo para o senhor. Eu gostaria de esclarecer aquilo que eu entendo sobre adorar a Deus através do meu dinheiro, do meu trabalho. Porque o dinheiro é só para o trabalho, então eu adoro a Deus pelo trabalho. Ele falou: pode falar. Eu falei assim: tempo atrás eu vi o irmão orar na igreja e falou assim que você deve dar o dízimo e você é abençoado. Pastor, eu não creio assim. Eu não ensino assim na igreja. Eu ensino que eu dou o dinheiro porque eu já fui abençoado. Amém. A bênção não é ocasional. O meu dinheiro gera bênção. Não. Eu já fui abençoado. Eu estou sendo abençoado todos os tempos. Todo o tempo. Eu acordei de manhã, abri os meus olhos. A palavra de Deus fala assim, que a misericórdia de Deus me renova todas as manhãs. Então todo dia cedo eu acordo e olho e vejo o sol brilhando e glorifico a Deus, porque sei que Ele é misericordioso e que a misericórdia dele se renovou sobre a terra, e que muitos virão até Ele nesse dia, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele eu entendo de uma forma espiritual. Porque o que eu fico chateado nesse tema da questão da provisão, na questão de como obter a provisão, é que nós transformamos nesse diálogo algo espiritual em algo material. Pagar o dízimo, ter estranho, ofertar a Deus, ofertar o dízimo, colocar o seu dinheiro nesse gasofilácio, entendendo que aquilo que você está fazendo, você está dizendo para Deus: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti. E aí eu vou ter um entendimento de que é tão espiritual quanto cantar louvores ao Senhor, é tão espiritual quanto entrar no meu quarto e orar, é tão espiritual quanto declarar o amor de Deus no público, como eu estou fazendo agora. Porque eu entendo isso espiritualmente.
Eu entendo que não existe 90% no reino de Deus. Não tem jeito de ser 99%. Ou você é, ou você não é. Sabe, meu irmão? O nosso Deus, o nosso provedor, Ele tem provido todas as coisas da sua vida. Bênçãos celestiais. Olha que legal. Bênçãos lá no mundo espiritual. A Bíblia fala que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. A palavra significa presente. Ele é o presenteador. Por isso que fala que Ele concedeu dons, frutos. São coisas maravilhosas. São coisas que nos levam a ter uma vida perfeita diante de Deus, aqui nessa terra. As nossas bênçãos, elas estão acontecendo agora, porque você está ouvindo a palavra de Deus, que está entrando no teu coração, e está enchendo de esperança, de fé, de sabedoria e conhecimento de Deus. Esses dias eu estava dando aula na igreja, na quarta, e eu separei uma meia hora só para falar sobre esse assunto. E teve uma irmã lá que falou assim: eu nunca mais, ela falou com os olhos cheios de lágrimas, eu nunca mais coloco dinheiro nos meus braços com o mesmo pensamento, porque eu achava que eu estava pagando alguma coisa. Eu falei: não, irmã, nós nunca podemos pagar nada a Deus. É impagável. O que nós fazemos é adorar. O que nós fazemos é reconhecer o senhorio dele sobre nós, reconhecer que ele é o provedor de todas as coisas, a nossa saúde. Eu trabalhava em um ancião, e um dia eu estava lá e falava na estrada 4, e desceu um senhor e começou a conversar comigo, só para pintar a lateral da estrada 4, e ele conversando, tinha um menininho, passava todo dia lá, a gente comprava picolé dele. Aí nós compramos picolé, eu vou comprar picolé. O senhor não quer um? Ele falou: meu filho, quem me dera. Eu sou um juiz aposentado. Hoje eu posso comer o que eu quiser, posso beber o que eu quiser, porque eu tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho saúde. Eu tenho uma diabetes, e a minha diabetes é tão violenta que meu médico me passou com uma nutricionista. A lista que ela passou das coisas que eu posso comer, você chora. Quem me dera eu pudesse chupar um picolé desse. Entendimento, irmão. O que é provisão de Deus? Saúde, provisão de Deus. Quantos estão acamados? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do Drauzio Varela, chama Por um Fio. O irmão deve ter lido. Até quem me indicou esse livro foi um irmão que estava estudando enfermagem. E eu lendo esse livro, ele conta desde quando ele começou a trabalhar no Hospital das Clínicas. E ele vai contar uma experiência que ele teve. E logo que ele estava começando a estagiar, ele tinha que atender um homem que morava na área dos Jardins, em São Paulo, área nobre. E ele chegou lá, havia um Mercedes conversível na garagem, de uma casa muito bonita, dentro de um condomínio fechado. E ele entrou naquela casa, subiu uma escada e chegou numa sala muito grande, e tinha um degrau de uns 20 centímetros, e depois entrava um outro nível assim, tinha uma porta aberta de madeira grandona assim, e um senhor, um homem alto, porque pelo tamanho dele, ele descreve, né, que o homem era alto, pálido, muito magro, já com soro, e tinha um menino junto com ele, uns 17 anos, ele conta no livro, e esse homem estava acompanhado de papel na mão, e passando para esse menino algumas coisas que ele devia fazer. Você passa nesse banco aqui, paga esse boleto, deposita esse dinheiro em tal lugar. Aquele menino era como se fosse um office boy daquele homem que tinha muita grana. E ele ficou ali esperando, aguardando o homem dar todas, passar tudo aquilo que ele queria que fosse feito. E quando ele terminou, aquele menino saiu correndo e deu um salto, pulou aquele degrauzinho de 20 centímetros e foi embora correndo.
E aí ele fala que na mesma hora, antes que ele pudesse falar alguma coisa, aquele homem olhou para ele e falou assim: eu daria toda a minha fortuna para dar um salto daquele que ele deu. Ele estava numa fase terminal do câncer de próstata. Ele não conseguia andar, mexer para ele na cama era um negócio complicado. Ele já estava numa fase terminal, sentia muita dor. E ele falou isso. Drauzio conta no livro, e ele falou: daria toda a minha fortuna para dar aquele salto ali quando ele deu naquele integralzinho de 20 centímetros. O problema, irmãos, é que nós olhamos para a provisão. O problema é que nós não olhamos para o Deus provedor. E quando nós olhamos para a provisão, nós estamos presos nessa terra. Nós estamos presos nesse mundo. E nós estamos chateados quando não tem. Por quê? Porque nós não estamos olhando para o nosso provedor. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não é ocasional. Não é só quando eu dou dinheiro. O Senhor Ele nos ama todo o tempo. Ele nos dá graça. A graça dele está sobre nós. O amor dele está sobre nós. A vitória já foi garantida. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Deus. Aquele que tem nos dado todas as coisas. O sentimento de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tanto está cheio da grana como não tem nada. Tanto está bem quentinho no frio desse, como está sem camisa, passando frio. Não tem problema, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece todo o tempo, toda hora. Digo isso, meu irmão, em amor para vocês, porque isso abriu os meus olhos. E hoje eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque Deus me ama. E ama cada um de nós. Não fique preso na provisão. Olhe para o provedor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Todas as coisas ficarão aqui. Nós não vamos ligar para elas. Todas as coisas vão ficar por aqui na terra. O que nós almejamos vai muito além disso. O que nós entendemos, o que Deus tem nos revelado nesse momento no nosso coração, vai muito além disso. Amém, irmãos? Amém. O Senhor é fiel. O Senhor nos liberte. O Senhor é o nosso provedor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos orar. Curte sua cabeça. Saiba que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, faz separação entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Saiba que a palavra de Deus é que nos guia, porque a palavra de Deus é o nosso norte, a nossa bússola. O Espírito Santo, Ele nos guiará. A Bíblia ensina isso. Mas se nós não conhecermos a palavra, como nós saberemos quem está falando conosco? A grande verdade, irmãos, é que nós temos que mudar alguns costumes da nossa vida. Nós temos que tirar os olhos do mundo e colocar os nossos olhos em Cristo, entendendo que Ele tem todas essas coisas para nós. Ele nos revelará coisas profundas. Ele vai revelar a você coisas profundas no momento da sua luta, no momento em que você estiver abatido. Um versículo vai vir no teu coração e aquilo vai te dar uma chama que vai te levantar, te colocar em fé. Saiba que a palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração a todo tempo, escrita no nosso coração, entendendo que o Senhor colocou essa palavra nas nossas mãos e nós devemos usá-la.
Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Deus. A Tua palavra nos ensinou nessa noite que o Senhor é o nosso Deus que nunca faltará nas nossas vidas. Ah, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, vivemos isso. Entendemos que horas como homens que somos, falta saúde, ó Deus, porque somos debilitados na nossa carne, Pai. Entendemos, ó Deus, que tem horas que nós passamos apertado por causa de dinheiro, Pai. Ah, Senhor Deus, nós também, ó Pai, temos as nossas batalhas, Senhor, na nossa carne, ó Deus, e às vezes parece que o dia mau bate a nossa porta, e nós sabemos que ele vem, e naquele dia parece que falta paz, mas nós sabemos, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos revelou nesta noite a nós, ó Pai, que o Senhor, Pai, nunca faltará na nossa vida, que nos momentos difíceis nós olharemos para o Senhor e encontraremos consolo no Seu colo, encontraremos consolo nos Seus braços, Jesus. Ah, Senhor Deus, Pai, nós adoramos ao Senhor e louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, e enche o nosso coração de fé, crendo que o Senhor nunca nos abandone em tempo algum, e que o Senhor estará conosco até a confirmação dos séculos, até que o Senhor venha e nos leve, Senhor, para viver contigo, Senhor Deus. Nós estaremos aqui, crendo, Senhor, na Tua palavra, crendo, Senhor, na Tua fidelidade, crendo, Senhor, que o Senhor jamais se apartará de nós. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor Deus, que é através dela que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos libertado e libertado muitos outros. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem provido, Senhor, um escape, Senhor Deus, na hora da luta. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, Senhor, de vacilarmos os nossos pés. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós sabemos que nos prova pelo Teu amor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é libertador e que o Senhor é o nosso provedor. Senhor, meu Deus, meu Pai, é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos a Ti, ó Pai, por essa semana que nós tivemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e nós reconhecemos isso, ó Pai. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que é o selo do Senhor, o penhor da nossa salvação. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos santificou. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Ah, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, ó Deus. E eu peço a Ti, ó Pai, o Senhor abençoe, Senhor, a cada irmão aqui nessa noite, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada irmão, Pai, aplicando esta palavra no coração de cada um. Ah, Senhor Deus, que no momento de dificuldade, cada irmão aqui venha, Senhor, a lembrar, Senhor, dessa passagem bíblica. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer à mente, Senhor, esse ensinamento dessa noite. E que eles entendam que pode estar difícil, mas que o Senhor é conosco. Aleluia. E que a nossa vitória, ela já foi conquistada pelo Senhor na cruz. Porque a Tua palavra diz que o Senhor despojou todo o principado e potestade. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o pecado e a morte naquela cruz. E que nós somos justificados, somos lavados e remidos pelo Teu sangue. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui nessa noite, ó Deus. Aplica a Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.
E a comunhão do Santo, querido e doce Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço para o irmão. Deseja algo de Deus para ele. Amém? E amanhã, quem quiser estar indo mais cedo lá na Esperança Viva, a gente tira um tempo lá para estar conversando, para ter uma opinião. Que o Senhor nos abençoe.